VP News, o seu canal de notícias. Oferecimento Supermercado Rickli, de coração aberto para atender você. Prímula, o shopping da limpeza. Mais uma vez o José Adão aqui para falar com a Andréia, né, a secretária de saúde. Andréia, bom dia, obrigado por nos receber. Mais uma polêmica lá no Hospital 18 de Dezembro. Segundo o vereador, as mulheres negras e pardas não fazem o parto aqui em Arapoti e ele estava dizendo que isso era discriminação, algo mais ou menos assim. A Andréia tem uma resposta para essa situação, né, Andréia? Bom dia para você. Bom dia, José Adão, bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de esclarecer. Na verdade, nós tivemos alguns problemas, até tive uma manifestação de toda a minha equipe técnica, médicos, enfermeiros. Por quê? Não é que não pode nascer aqui no Hospital 18 de Dezembro. Então, como que funciona a questão da assistência ao pré-natal? No estado do Paraná, nós temos uma linha-guia chamada Linha Guia Materno-Infantil. E nessa linha-guia, todo parto ele é vinculado à maternidade. Então, o Estado do Paraná pactuou em reunião de bipartite, né, que é um acordo entre a Secretaria Estadual de Saúde, as regionais e os municípios, de que, no nosso caso, na nossa região, o nosso município de Arapoti, o Hospital 18 de Dezembro, ele tem pactuado com o Estado do Paraná partos de risco habitual, que antigamente, antes de nós termos a nossa maternidade, os partos de risco habitual nasciam em Castro. E aí os partos de risco intermediário são feitos no UMAI, que é o Hospital Universitário Materno Infantil, e os partos de alto risco são feitos na Santa Casa de Ponta Grossa. Por quê? Porque os partos de risco intermediário e de alto risco precisam ter uma UTI neonatal de retaguarda. Por quê? Porque precisamos melhorar a assistência ao parto das gestantes de risco intermediário e de alto risco. Pois bem, então, a vinculação ao parto existe para toda gestante de risco habitual, intermediário e alto risco. De acordo com o Ministério da Saúde, toda gestante que autodeclara parda ou negra, ela é considerada uma gestante de risco intermediário. Por quê? Por questões sociais. Como que isso funciona? É aí que entra o que a gente chama de vigilância epidemiológica. Então, por estudos epidemiológicos, então lá, de cada 10 mulheres que tiveram o seu bebê, 8 tiveram complicações durante o parto. E aí estes estudos mostravam que essas 8 eram mulheres negras ou pardas. E aí isso, para que estas mulheres pudessem ter maior atenção no momento do pré-natal, no momento do parto, elas são classificadas pela linha guia materno-infantil como gestantes de risco intermediário. E por isso elas têm o seu bebê no Hospital Universitário UMAI, em Ponta Grossa. Então essa vinculação não é pela cor da pele, não é por uma discriminação e não é uma questão do município de Arapoti. É uma questão de qualquer município do estado do Paraná. O que a gente tem que pensar? Na vinculação do parto. Onde a gente não tem que pensar na cor da pele, a gente tem que pensar na estratificação de risco gestacional. Se ela é risco habitual, intermediário ou alto risco. E aí as pessoas acabaram confundindo isso, achando que não tinha o bebê aqui. Mas é só pela cor da pele. Compreendemos, né? Entendemos essa situação. Mas isso é uma questão de estudos epidemiológicos, né? O Ministério da Saúde, né? Estudiosos fazem isso para garantir uma assistência ao pré-natal e ao parto mais segura. Então, quando a saúde tem algum dado epidemiológico, ela não pode ficar alheia ou não fazer nada. Ela precisa trabalhar para que aquilo não aconteça. Então, essa questão é simplesmente
que, entre aspas, existe uma lei que direciona aí as mulheres negras ou pardas para onde tem uma UTI. Isso, exatamente. É o mesmo que a gente cuida, por exemplo, de uma pessoa obesa. A gente sabe que a pessoa obesa vai ter mais risco de ter pressão alta e diabetes, vai ter mais complicações. Então, a gente tem que cuidar melhor, a gente tem que oferecer médicos especialistas. Nós temos hoje o Qualicis, então encaminhamos, estratificamos o hipertenso, o diabético, de acordo com a gravidade, para essas especialidades, para que a gente tenha mais atenção à saúde deles. Então, são dados epidemiológicos. Então, não tem nada a ver com racismo, com discriminação. São estudos e são pactuações que são feitas. Então, assim, trata-se de uma questão técnico-científica, e não uma questão de escolha nossa, do nosso município, ou deste ou daquele profissional. Isso é uma linha guia que é disponibilizada no SUS. Mesmo que uma gestante fosse fazer o seu pré-natal no particular, o obstetra lá do particular também deveria esclarecer a esta gestante o risco gestacional que ela tem. Né? Assim como a gente tem um risco gestacional para quem fuma, assim como existe o risco gestacional para quem é jovem demais, para quem teve muitos filhos, para quem já teve aborto. Então, são estudos que a gente precisa fazer e que, através de experiências com outras gestantes, a gente estabelece e classifica o que a gente chama de estratificação de risco. André, mais alguma situação que você queira falar? Eu gostaria só de alertar a população, colocar mais uma vez a Secretaria de Saúde à disposição. Eu sei que esses assuntos, eles são polêmicos, que as pessoas têm dúvidas. Eu entendo e compreendo a população e fico até, de certa forma, feliz, porque as pessoas querem ter os seus filhos aqui em Arapoti, né? Então, isso tudo surgiu porque, nossa, mas eu não vou poder ter o meu bebê aqui. E, assim, não é que não vai poder, né? Hoje nós temos uma paternidade, nós estamos trabalhando para melhorar. Quem sabe a gente consiga que um dia a nossa maternidade preste assistência a gestantes com risco intermediário. Isso não é impossível, né? Mas precisamos estruturar a nossa maternidade para que isso aconteça. Então, assim, eu quero pedir para que as pessoas procurem a secretaria, procurem um profissional de saúde. Às vezes não me conhece, não quer falar comigo, procura a unidade de saúde, converse com o enfermeiro, converse com o seu médico, pergunte por quê. Na própria carteirinha da gestante vai estar escrito, tem lá um item, né, onde fica escrito se ela autodeclara parda ou negra, por que é risco intermediário. A linha guia materno-infantil é um documento público, qualquer pessoa pode ter acesso, então lá também vai estar explicando, e os profissionais de saúde, na hora da assistência ao pré-natal, abordam isso. Eu pedi também para que no nosso Gestar Bem seja um assunto mais abordado de uma maneira mais delicada, mais esclarecedora, e procurem um profissional de saúde para esclarecer e não se deixem levar por comentários e desinformações, porque a desinformação pode gerar situações catastróficas, sabe, Zé? Até a minha equipe médica escreveu para mim, fez um texto, assinaram, carimbaram, porque quebra vínculo com as gestantes, né? Porque daí a gestante fala assim, nossa, aquele meu médico me colocou para fazer o meu pré-natal lá em Ponta Grossa, lá em Castro, no ambulatório de alto risco, e eu vou ter o meu bebê em Ponta Grossa, então será que ele está sendo racista comigo? E aí gera toda uma situação desconfortável entre a gestante e o profissional de saúde. Então isso atrapalha muito, sabe, na assistência. Então, eu vou pedir para que a população procure um estabelecimento de saúde, procure a Secretaria de Saúde, esclareça as suas dúvidas aqui conosco, antes de simplesmente ouvir o que pessoas que não têm a informação correta possam estar por aí falando. A desinformação hoje, as fake news hoje em dia, mais atrapalham do que ajudam os profissionais de saúde. VP News, o seu canal de notícias.
Oferecimento Supermercado Hickley, de coração aberto para atender você. Prímula, o shopping da limpeza.